Então vamos lá, pessoal. Boa noite, né? Dando início aqui à nossa gravação, mais uma aula de direito penal, ainda dentro da teoria geral do crime. Nós vamos estudar na continuidade, né? A gente já estudou aí o tempo do crime, né? Estudamos também a consumação e tentativa, e hoje, dando continuidade ao tempo do crime, e também a tentativa e consumação, vendo algumas variantes, nós vamos estudar os institutos da desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Os nomes parecem complicados, mas vocês vão ver como é tranquilo compreender. Ainda no tempo do crime, lembrando, né, no iter criminis, né, lembrando que o iter criminis, ou tempo do crime, é o caminho percorrido ou a ser percorrido para a realização do delito. Isso aqui é uma revisão, tá? A gente já estudou isso em outras aulas, estamos revisando. Trata-se, portanto, do conjunto de fases que se sucedem cronologicamente no desenvolvimento do crime. E nós sabemos que são 4 etapas, né? Cogitação, preparação, execução e consumação. Vamos lá. Na primeira etapa de cogitação é a chamada fase interna impunível, né? É impossível punir uma pessoa por aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita, aquilo que ele deseja, né? A segunda etapa de preparação, em regra, é impunível também, salvo se aquele ato preparatório, né, ele existe em uma modalidade autônoma de crime, o porte ilegal de arma de fogo, por exemplo, né? Ato preparatório para o homicídio? Mas só a conduta, né? A conduta por si só já é um crime também, né? Que é o crime de porte ilegal de arma de fogo. Então, essa conduta, ela é punível, mas não porque estamos punindo a preparação, mas sim porque aquele ato preparatório é um crime, constitui-se em crime, né? Aí a etapa da execução é essa sim. A gente inicia aqui a punição, né? A punibilidade. E quando chegamos à quarta etapa, que é a consumação, nós temos aí o delito feito, né, na íntegra. Se a gente esbarra aqui na execução, não chegamos na consumação, o crime é tentado, né? Artigo 14, inciso 2º do nosso Código Penal. Lembrando que o exaurimento não é uma fase do iter criminis, né? Não constitui fase do iter criminis. É uma consequência jurídica do crime que já ocorreu. Então, se o sujeito furta um veículo, né, e consegue chegar até a quarta etapa na consumação, nós temos aí o crime de furto consumado. Depois, o que ele faz com esse veículo, se ele vende, se ele coloca fogo, se ele doa para outra pessoa, pessoal, isso não importa aqui para nós, tá? Essa fase de exaurimento não importa na consumação ou não consumação do crime. Por quê? Porque o crime já está consumado. Tá joia? Vamos lá, agora sim vamos começar a aula propriamente dita, aquilo foi só uma revisão, tá? Institutos da desistência voluntária e arrependimento eficaz. São espécies de tentativa abandonada ou qualificada, né, que estão no artigo 15 do Código Penal, o que a gente chama de ponte de ouro. Vamos lá. O agente que voluntariamente, então, voluntariamente, o agente voluntariamente, ou seja, ele não é impedido de continuar no intento dele. Lembrando que o agente que comete uma conduta, né, e por causas exteriores à sua vontade, ele não consegue consumar o fato, nós estamos diante da tentativa. Aqui não. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados, tá? Instituto aqui da desistência voluntária e arrependimento eficaz. O sujeito, primeira coisa, lembrando, né, voluntariamente, tem que ser ato voluntário, partir dele, da vontade dele. Ele desiste de prosseguir na execução. Eu quero matar o sujeito. Eu quero matar. Efetuei um disparo, dois, o terceiro disparo eu acerto. Mas eu não acerto numa região vital, eu acerto aqui no braço, por exemplo. E aí me dá uma crise de consciência. Eu falo, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo? Vou parar, não quero mais continuar. Gente, eu voluntariamente desisti de prosseguir na execução.
tá? Eu não deixei de prosseguir na execução porque fatores alheios à minha vontade me impediram. Não, eu quis desistir. Então, estou diante aqui do Instituto da Desistência Voluntária. Então, vou responder apenas pelos atos já praticados. No caso aqui, como eu não matei, vou responder somente por lesão corporal, tá? E a mesma coisa vale para quem impede que o resultado se produza, né? Então vamos lá. Eu até atingi uma parte vital, atingi o coração do sujeito. Mas aí eu falo, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Boto o cara na ambulância, chama a ambulância, bota o cara dentro da ambulância ou coloca ele dentro do carro, vou para o hospital, fazem uma cirurgia lá, os médicos realizam uma cirurgia de urgência e conseguem salvar a vítima. Gente, eu impedi que o resultado se produzisse, eu impedi a morte, tá? Esse é o arrependimento eficaz. Eu arrependi, logo depois de ter praticado a ação, eu arrependi. E eu fui lá, levei ele para o médico, conseguiram fazer uma cirurgia e salvaram ele. Então, o arrependimento foi eficaz. Então, neste caso, também, né, eu vou responder apenas pelos atos já praticados. Eu vou responder por lesão corporal. Ela pode ser leve, grave, gravíssima, não importa. Mas eu não vou responder por homicídio, nem sequer na modalidade tentada. Por quê? No primeiro exemplo, eu voluntariamente desisti de prosseguir. No segundo exemplo, voluntariamente eu impedi que o resultado se produzisse, tá? E lembrando, né, que na tentativa a conduta não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, diferentemente da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, tá? A conduta é voluntária, eu quero. Não foi um fator externo que me impediu, foi eu mesmo que desistir de continuar, ou então até cometi a conduta, mas eu me arrependi a tempo e consegui evitar o resultado daquele dolo que eu tinha. O dolo era de homicídio, de matar, de ceifar a vida, mas eu agi em tempo hábil e consegui impedir a conduta. Então vamos lá, vamos fazer a diferença aqui, ó, tentativa simples, né? Tá no artigo 14, inciso 2º. E a tentativa abandonada, né, que é o nome aqui que a doutrina também dá para os institutos da desistência voluntária e arrependimento posterior que estão no artigo 15 que a gente acabou de ler. É só isso, viu, gente? Ponte de ouro, lembrando, tá? A doutrina gosta desse nome também, ponte de ouro. Nos dois casos, o agente inicia a execução, tá? A consumação acontece aqui, gente? Não, nós não vamos chegar na quarta fase, né? Nós não vamos chegar aqui. Nós paramos aqui na execução, tanto na conduta tentada, porque se chegar na consumação, a conduta é consumada, não é tentada, né? No arrependimento eficaz e na desistência voluntária também, eu não chego à consumação, eu fico aqui na terceira etapa, tá? Na tentativa, o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente, né? Na desistência voluntária e arrependimento posterior, o resultado não ocorre por circunstâncias inerentes à vontade do agente. É eu que não quero, né? A conduta minha é voluntária. Eu desisti da ação de forma voluntária ou eu arrependi de forma eficaz de forma voluntária. Na tentativa simples, né, o agente quer prosseguir, mas não pode. Ele não pode porque algum fator externo acaba impedindo. A arma estragou, por exemplo, né? Ele não conseguiu dar o segundo e o terceiro disparo. Ou ele acertou uma região vital, mas a vítima foi socorrida e levada a tempo. Por isso não se consumou. O óbito não veio porque salvaram a vida da vítima, né? Seja lá qual for a circunstância alheia à minha vontade. Mas não é porque eu desisti, eu quis, né? Agora, na desistência voluntária no arrependimento posterior, não. Ó. O agente pode prosseguir, mas não quer. Então, a regra é essa. Na tentativa simples, o agente quer prosseguir, mas não pode. Na desistência voluntária e arrependimento posterior, o agente quer, ou melhor, o agente pode prosseguir, mas não quer. Tá joia? Ah lá. Na desistência voluntária, o agente, por manifestação exclusiva da própria vontade, desiste de prosseguir na execução da conduta. Tá? Observação, basta a voluntariedade. Não se confunde com espontaneidade. Não precisa ser um ato absolutamente espontâneo, né? Então, não se exige espontaneidade, né?
Pode haver interferência externa? Pode, mas esse ato tem que ser o quê? Voluntário. Vou dar um exemplo aqui de interferência externa. O sujeito escuta barulho da sirene e presume que a polícia está chegando. A polícia está chegando, né? E aí ele voluntariamente desiste de prosseguir na conduta. Isso é fator alheio para a gente considerar tentativa? Não, gente. Não é um fator alheio, porque ainda que ele tenha escutado a sirene, foi ele que desistiu. Não se exige espontaneidade. A conduta dele não precisa ser espontânea. Ele pode sofrer uma interferência externa, mas quem desistiu de forma voluntária foi ele, porque ele podia continuar, mesmo escutando sirene. Diferentemente da tentativa, o sujeito não consegue continuar ali praticando a conduta porque ele não pode mais, porque acabou a munição, ou porque a arma estragou no momento da conduta, ou porque ele foi efetivamente rendido por policiais, né? Ou porque ele errou todos os disparos. Não importa. Ele queria continuar, mas não conseguiu, não pôde. Na desistência voluntária e arrependimento posterior, ele pode continuar, mas ele não quer. É ele que não quer, de forma voluntária, tá? A consequência disso tudo, o agente só responde pelos atos até então praticados, né? E isso é diferente da tentativa. Por quê? Na tentativa a gente tem apenas uma redução de pena que varia de 1 a 2/3. Na desistência voluntária e arrependimento posterior, não. Ele só responde pelos atos até então praticados. Ok? Arrependimento eficaz. Agora a gente vai desmembrar aqui, ó, arrependimento eficaz. Ocorre quando os atos executórios já foram todos praticados, porém o agente, decidindo retroceder na atividade criminosa, desenvolve novo comportamento ativo, após terminada a execução criminosa, com o objetivo de impedir a produção do resultado, né? Impedir a consumação. Então, a gente esgota os atos executórios e passa a agir de forma inversa, retrocedendo no seu comportamento. Obviamente, né, isso só é compatível com os crimes materiais. Por quê? Porque os crimes formais, pessoal, eles se consumam imediatamente, né? Iniciado qualquer ato executório, o crime formal se consuma. Tanto é que a gente fala que os crimes formais são de consumação antecipada. Então, não tem como o sujeito retroagir, porque a conduta já se consumou. Já se consumando, ele vai responder pelo crime consumado. E nem tentado, e nem com arrependimento posterior, arrependimento eficaz, né? Seja lá o que for. Tá joia? E observação, né? Basta voluntariedade, tá? Não se confunde com espontaneidade. Beleza? Lembrando aqui mais uma vez. Consequência, o agente só responde pelos atos até então praticados, né? Diferentemente da tentativa, onde há o quê? Uma redução de pena. O arrependimento ineficaz... Ah, tá. Só para falar aqui, ó, gente. Então, o arrependimento eficaz e a desistência voluntária são institutos muito parecidos, tá? Na desistência voluntária, eu paro de agir. Só respondo pelos atos até então praticados, tá? No arrependimento eficaz, eu até que eu fiz tudo que eu podia, mas aí, como o meu arrependimento ocorre imediatamente, né, depois do fato, eu vou retroagindo nos atos de forma que o crime não venha a se consumar, tá? Esse é o arrependimento eficaz. E é eficaz por isso, né? É eficaz porque o resultado não veio, né? A consumação não chegou. E lembrando, gente, o arrependimento ineficaz, então, poxa, eu dei uns tiros no cara e levo ele para o hospital, mas meu arrependimento não foi eficaz, foi ineficaz. Por que ineficaz? Porque o crime se consumou, ele morreu. Eu arrependi, levei o cara para o hospital, mas ele morreu. Então, nesse caso, o sujeito vai responder pelo crime consumado, mas vai ter uma mera o quê? Circunstância atenuante de pena, né? Então, é o crime consumado com uma atenuante. A atenuante é na segunda fase da dosimetria, né? Então, reduz muito pouco, né? Aquela redução bruta mesmo, ela ocorre na terceira fase, nas causas de aumento e causas de diminuição de pena. Circunstância agravante e circunstância atenuante estão na segunda fase da dosimetria da pena. Vocês vão estudar isso com mais cuidado no Direito Penal 2, tá? Mas, enfim, o sujeito responde pelo crime consumado, mas com uma atenuante, tá? E arrependimento posterior, gente?
O arrependimento posterior é uma causa geral de diminuição de pena, tá no artigo 16, né? E é a ponte de prata. A ponte de ouro é mais, né? A gente, olha, o sujeito não responde pela conduta, ele vai responder só pelos atos até então praticados, né? Ele não responde pela conduta nem sequer na modalidade tentada. Ele responde pelos atos até então praticados. Essa é a ponte de ouro. Agora, na ponte de prata, é a mesma coisa. Ouro vale mais do que prata, né? Mas prata ainda é melhor do que bronze, né? Como se diz. Na ponte de prata, lá, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, gente, na ponte de prata, o crime se consumou. Nós já temos o crime, tá? Mas, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, então, primeiro requisito, não pode haver violência ou grave ameaça, né, para que o arrependimento posterior seja utilizado aqui no caso concreto, tá? E mais, o sujeito tem que ter reparado o dano ou restituído a coisa. Se for um crime, por exemplo, de furto, para o arrependimento posterior, o sujeito tem que devolver a coisa, tá? É arrependimento posterior, não é arrependimento eficaz, não. Estou falando de outro instituto aqui. Artigo 16, é ponte de prata e não ponte de ouro. Até o recebimento da denúncia ou queixa. Tem prazo, viu, gente? É até o recebimento da denúncia ou queixa, não é em qualquer tempo. Quando o juiz recebe, não é interposição da denúncia ou queixa, é recebimento. Então, enquanto o juiz não recebe, não dá aquele despacho de recebido, né? Remeta os autos para manifestação do Ministério Público. Enquanto o juiz não dá esse despacho, o arrependimento posterior, ele pode ser colocado em prática, tá? Por ato voluntário do agente, o ato tem que ser voluntário, tá? E aí nós teremos uma bela redução, né? Desse crime que já foi consumado, mas, poxa, uma bela redução, de 1 a 2/3, tá? Então, pressupõe a consumação do crime. Se não consumou, a gente está falando até de arrependimento eficaz, e não de arrependimento posterior, de ponte de ouro, né? O sujeito não responde nem na modalidade tentada, ele responde somente pelos atos até então praticados. E lembrando, pessoal, os requisitos são cumulativos, beleza? Mesma coisa, ó, basta a voluntariedade, tá? Não é necessário espontaneidade. Basta que o ato seja voluntário. E lembrando, né, para a doutrina, nos crimes violentos culposos, também o arrependimento posterior é válido, porque a lei fala que não pode ser em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, mas a jurisprudência fala, olha, até pode, mas no caso de crimes culposos. Um homicídio culposo, por exemplo, uma lesão corporal culposa, tá? O instituto do arrependimento posterior é válido também, beleza? E é isso, pessoal. Para a gente selar aí, né, esse caminho do crime, a gente ainda tem que falar um pouquinho do crime impossível, mas na próxima aula a gente pode terminar esse assunto, tá? Falamos tudo aí no caminho do crime. Situações aí em que nós não teremos crime consumado e nem tentado, né? No arrependimento posterior e na desistência voluntária. O sujeito responde apenas pelos atos, né, até então praticados. E no caso do arrependimento posterior, em que nós temos o crime consumado, porém com uma redução de pena que vai variar de 1 a 2/3. Uma redução bastante efetiva aí. Tá joia? Então é isso, pessoal. Encerrando a gravação aqui, eu vou continuar com quem está assistindo a aula presencialmente, né? Quem estiver assistindo pelo YouTube e ficou alguma dúvida, é só postar no comentário aí que eu respondo quando eu tiver tempo. Combinado, pessoal? Então tá, muito obrigado pela atenção de todos aí. E eu vou encerrando a nossa gravação. Obrigado e até a próxima aula.